meus queridos e queridas, uma excelente tarde para vocês. E mais uma vez, mais essa semana, nós estamos aqui para trazer uma palavra do coração de Deus para a gente refletir um pouco. E hoje eu trago uma palavra que tem tudo a ver com aquilo que eu venho dizendo aqui pelas redes sociais, também na nossa igreja, Bethesda Vila das Flores. A gente tem refletido durante a última semana e temos pensado muito sobre o papel da igreja. Falamos na semana passada, postamos um vídeo no nosso canal no YouTube, também no Instagram, falando sobre essa igreja, né? Uma igreja doente. Domingo na igreja nós falamos sobre, parafraseando a música de Renato Russo, Legião Urbana, quando ele pergunta que país é esse, nós perguntamos que igreja é essa. E há uma palavra que está registrada no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 28, muito intrigante, que tem tudo a ver com esse tema. E eu queria ler junto com vocês o Evangelho de João, capítulo de número 18, versículo 28, diz assim o texto: Então eles conduziram Jesus de Caifás para a sala de julgamento. E era cedo, de manhã bem cedo, e eles não entraram na sala de julgamento para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Aqui eram os judeus que haviam organizado a prisão de Jesus e eles estavam preparando todo o julgamento tendencioso para condenar a Jesus e o levarem à morte. É desse julgamento que o texto fala e é intrigante nós percebermos que o Evangelho de João nos chama a atenção para dizer que os judeus que estavam arquitetando a morte de um homem justo, Jesus, esses mesmos judeus, quando levam Jesus para a sala de julgamento, eles não querem entrar naquele recinto porque eles não queriam se contaminar para poderem comer a Páscoa, que já seria naquele sábado. Então veja, que coisa lastimável. É interessante nós pararmos para pensar nessa temática, porque durante diversos momentos da história, a religião, né, e sobretudo a religião cristã, ela tomou o lugar errado da história. Ela tomou o lugar errado. Ela, ao invés de se posicionar para defender, para abençoar, ela tomou o lugar errado. Ela defendeu as causas erradas. Isso aconteceu por diversas vezes na história. Aqui é um relato muito claro disso, da religião judaica, do judaísmo. As pessoas, em nome de Deus, estavam ali orquestrando, arquitetando a morte de um homem justo, que foi Jesus de Nazaré. Mas nós vimos essa história se repetir ao longo dos séculos da era cristã. No século IV, a igreja se aliou de maneira equivocada ao Estado, reivindicando o poder e começando a fazer tudo aquilo que nos séculos anteriores ela havia condenado, quando antes ela não estava no poder. No século XI, quando Jerusalém já não permitia a entrada de cristãos para cultuar a Deus, ali por ocasião do domínio turco, foram organizadas diversas cruzadas. Em nome de Deus, a igreja se posicionou a favor da violência, da morte, da truculência. E isso é ocupar o lugar errado no bonde, no caminho da história. E isso aconteceu. E sem falar que nesse período das cruzadas haviam diversos outros interesses econômicos, financeiros que estavam por trás das cruzadas. Aconteceu também na Reforma Protestante interesses mesquinhos, não por parte dos reformadores, mas por outros que por trás estavam querendo se aproveitar. Da mesma maneira, olhando hoje para a igreja cristã, e olhando para o nosso berço evangélico, nós vemos que a igreja ela tem ocupado o lugar errado da história. Ela tem se posicionado exatamente no lugar errado. E aqui é uma crítica minha, que sou evangélico, sou pastor, e a minha palavra é que a gente possa repensar. A minha palavra é que, à luz de Jesus de Nazaré, a gente possa se colocar de lado de quem realmente precisa, das pessoas que realmente Deus nos chamou para nos colocar ao lado delas.
Se a gente lê o Evangelho de Lucas, nós vamos ver que no capítulo 3 Jesus foi batizado e ali o Espírito desce em forma de uma pomba sobre sua vida. No capítulo 4, ele novamente é conduzido pelo Espírito, na força e no poder do Espírito, ao deserto para ser tentado. No mesmo capítulo 4 do Evangelho de Lucas, e aqui eu queria ler também esse texto com vocês, Lucas capítulo 4, versículo 18, depois que Jesus passa pelo deserto, pela tentação no deserto, olha só, ele recorre a Isaías capítulo 61, e diz, Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho a quem? Aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade todos aqueles que estavam oprimidos, para anunciar, para pregar o ano aceitável do Senhor. Que palavra de Deus para as nossas vidas. Jesus se colocou ao lado de quem precisava. Por quê? Porque Deus estava ao lado dessas pessoas. Deus não está do lado ou não apoia quem ofende. Deus está ao lado, ele se coloca ao lado dos ofendidos, dos oprimidos, dos que estão presos, dos que sofrem hoje as dores do racismo, as injúrias do racismo, aqueles que sofrem porque são pobres ou porque têm a pele negra, aqueles que sofrem por conta da sua sexualidade. Jesus Deus, na pessoa de Jesus, se coloca ao lado de todas essas pessoas. E é ao lado dessas pessoas que a igreja de Jesus de Nazaré, não apenas a igreja evangélica é uma parte da enorme igreja de Jesus. Quando eu falo de igreja, eu não falo de instituição, eu falo do povo de Deus. A igreja evangélica é apenas uma mínima fração desse numerosíssimo povo de Deus espalhado pelos quatro cantos da terra. E esse povo de Deus precisa se colocar ao lado dessas pessoas. Por quê, pastor? Porque Deus está ao lado dessas pessoas. E nós precisamos, é hora da igreja de Jesus se posicionar ao lado dessas pessoas, daquele que sofre, seja qual for o sofrimento físico, espiritual, emocional. Nós, a igreja de Jesus, nós que nos identificamos como discípulos e discípulas de Jesus, precisamos nos colocar ao lado dessas pessoas. A igreja não pode mais ser esse lugar de expulsar as pessoas, de ofender as pessoas, de dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Não, Deus não nos chamou para trazer juízo, Deus nos chamou para anunciar salvação. Deus não nos chamou para dizer quem vai, quem não vai, quem é merecedor e quem não é merecedor. Não. A palavra de Deus nos convida a olhar para as nossas próprias vidas, para as nossas dores, para os nossos pecados, a nos colocar diante de todos como iguais. No reino de Deus não há superiores e inferiores. No reino de Deus há pessoas como você e eu. Os pecadores, e a gente lê isso nos evangelhos fartamente, no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas. A gente vê no evangelho de João as pessoas se colocando ao lado de Jesus, pecadores. Gente sentava com Jesus e Jesus não os expulsava. Leprosos, gente que não poderia ser abraçada por uma pessoa que não estava doente. No caso de Jesus se aproximou de leprosos. Jesus se aproximou, se deixou tocar por aquela mulher do fluxo de sangue que não poderia tocar Jesus, porque cerimonialmente ela tornaria Jesus impuro. Veja quantos textos, quantos momentos nós vemos no Evangelho. E todas essas pessoas, elas se sentiam acolhidas, abraçadas, elas se sentiam amadas, elas gostavam de estar ao lado de Jesus. Que da mesma maneira nós como igreja, que nós possamos aprender a andar como Jesus andou, a abraçar como Jesus abraçou, a acolher como Jesus acolheu, para que todas as pessoas se sintam bem do nosso lado. Minha palavra para você nessa tarde, nesse dia é essa, e a minha oração é que nós, assim como Jesus, possamos abraçar as pessoas sem trazer juízo, mas anunciar a todas o amor desse Deus maravilhoso
que desejam nos ajudar a lidar com todas as nossas questões, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que você abrace essa missão e que essa palavra você possa divulgar, que você possa compartilhar, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, um excelente final de semana. E se você puder nos acompanhar, nos acompanhe pelo Instagram. Nós iremos transmitir nossa ceia domingo agora, às 9 horas da manhã, ceia do Senhor. Iremos ceiar todos juntos, celebrando não apenas a morte, mas a vida e tudo que Jesus nos ensinou, tá bom? Deus abençoe sua vida, fique na paz de Jesus. Amém.